Olá, 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 muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live de hoje. Bem-vindo, Márcio, bem-vindo, Thiago, bem-vindo, Mari, Geraldo. Bacana, Geraldo, bem-vindo. Conversamos hoje. Júlio, Juliane, legal. Juliane Vilaça. Boa noite, muito boa noite. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre captação de imóveis. Vou receber aqui a parceira de jornada, a Luciana. Já tá até aqui já, vou aceitar ela daqui a pouquinho. Deixa eu organizar aqui minha tela. Boa noite, Thiago. Hoje um dos grandes gargalos das imobiliárias é captação de imóveis, seja por corretor, seja por captador exclusivo, na locação, na venda. Bem-vindo, Júlio, Irley. Gente, vai me falando aí de onde que vocês são. Se é de BH, se não é. Vai dando um ok para entender de onde que você é. Você hoje trabalha com captação, você não trabalha. Enfim, tá? Me diga aí. Se tiver alguma pergunta também, alguma dúvida. Ei, Patrícia, muito bem-vinda. Ó, pessoal de Recife. Ó, eu vou aceitar. Quem tiver pergunta para fazer, eu recebi algumas aqui, tá? Que eu vou fazer para Luciana. Quem tiver, vai elaborando, pode colocar aqui. Eu também aceito sugestões para outras lives. Aqui embaixo, no rodapé do Instagram, tem um aviãozinho. Só basta você apertar e convidar as pessoas que você acha que tem que participar desse tema, que tem que escutar, enfim, tá? Ei, bem-vinda, Rosângela. Goiânia, ó. Agno Santana, muito bem-vindo, viu? Pessoal de Goiânia, de Recife. Renata, bem-vinda. BH, São Paulo, Habitat Imóveis. Legal. Ó, Dourados, é o Geraldo, Mato Grosso. Então, vou aceitar aqui a Luciana, ela já tá aqui pra ela entrar e a gente começar, tá? Beleza. Só aguardar um pouquinho que ela vai entrar. Então, gente, hoje um dos grandes gargalos das imobiliárias é fazer uma vitrine irresistível, e bem sabemos que para fazer uma vitrine irresistível temos que captar imóveis. Hoje ainda é uma dificuldade. Pessoal do Mato Grosso do Sul, legal, Nordeste também. Valerinha, Morinales, ei, Cirilo. Então, a Luciana, que é a pessoa que a gente vai bater um papo aqui hoje, ela é especialista em captação de imóveis. Ela também trabalha comigo aqui na questão do imobiliário autogerenciável. Ela é fera na questão de locação de imóveis, processo da locação, tá? A Luciana, eu tinha aceitado ela aqui, mas sumiu. Esperar ela entrar. E Anderson, Cláudia, Hugo. E a ideia é realmente a gente bater um papo, tirando dúvidas, trazendo algumas soluções, falando desse processo, tá? Temos alguns casos de sucesso. Me chama de novo aí, Lu. Tô vendo que você entrou, te chamei, mas emperrou aqui. Ficou. Deixa eu ver se eu te chamo. Transmitir ao vivo com o Luciano. Vou te chamar aí, tá? Pra você entrar. Então, a gente, diante de todas essas dificuldades, a gente montou um processo para agilizar a captação. Criamos um funil para trazer clareza, um Kanban, um Canvas para trazer clareza para a equipe, para organizar a agenda. Ela, a Luciana, vai falar um pouquinho disso. Me chama de novo aí, Luciana. Pede para participar da live, igual você fez. Você fez certinho, só que na hora que eu fui, ficou rodando aqui e não veio. Pode me chamar de novo aí. E, enfim, inclusive a gente usa tecnologia também para esse processo, tá? Hoje, antigamente, grande parte das captações tinha que bater, que a gente fala captação porta a porta, né? Eu sou dessa época, da captação porta a porta. Quem tá aqui é da captação porta a porta. Tem que bater lá no prédio, falar assim, ô, porteiro, tem algum imóvel aí para poder vender? Tem algum imóvel aí para alugar? Então, hoje em dia, a gente usa pouco isso, gente. Não tem que sair muito para fazer o porta a porta. Hoje, grande parte das captações, elas são dentro da própria imobiliária. Vou te chamar de novo aí, tá? Transmitir ao vivo com o Luciano.
Aqui, ó. Pronto, te chamei de novo. Tá? Conectando. Pronto. Entrou. Deu certo, viu? Então, a Luciana agora entrou aqui, tá comigo. Bem-vinda, Lu. Boa Tá me noite. escutando bem? Boa noite, Arlene. Boa noite aí, pessoal que entrou aí conosco aí. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho, né, da minha história, não só com o mercado mineiro, mas estamos aí abrindo aí para vários mercados aí, São Paulo, Mato Grosso, Recife, demais. É muito bom a gente falar desse mercado. Vou me apresentar aqui. Eu sou Luciana Rocha, especialista do mercado imobiliário, parceira do Imob Academy, caminhada junto com a Arlene aí há mais de 10 anos, aí, respirando esse mercado e realmente buscando soluções inovadoras para startar as empresas que realmente querem se tornar autogerenciáveis. É isso aí. Pode falar, Lu, pode apresentar aí para a galera. Tá. E a gente percebe que a questão da captação é o produto-chave da imobiliária, tanto no quesito vendas como locação, e a gente percebe ainda muita dificuldade ainda de como traçar esse método para que realmente as captações sejam assertivas. Porque hoje o pulo do gato é a gente fazer a captação girar, não é encher o sistema. É uma vitrine irresistível pela qual o imóvel ele entra e ele tem saída rápida. Então, o nosso desafio, estudando esse mercado, indo para campo, eu me posicionei nesse mercado justamente porque eu queria entender melhor qual que era o comportamento do consumidor. Então, eu fiz muito trabalho de cliente oculta, fui mesmo para a rua para fazer captação, junto com os colaboradores, para realmente entender esse mercado e vivenciar esse mercado e trazer realmente métodos que poderia mudar a forma que as pessoas faziam captação, porque ia captar só para bater meta, mas hoje a gente fala que a captação ela não é mais quantitativa, ela é qualitativa. Ela é quantitativa e principalmente qualitativa, né, Lu? Isso. Então, gente, eu trabalhei com a Luciana há muito tempo dentro de uma imobiliária aqui em Minas, em Belo Horizonte. E depois que a gente resolveu empreender, trabalhar com consultoria, a gente viu grande dificuldade das pessoas nessa parte de captação de imóveis. Então, a gente traz algumas soluções. Depois a gente vai até falar depois mais para frente da nossa CaptaPress, tá, Lu? Ô, Lu, Tá. a gente vê assim, hoje muita gente ainda trabalha no porta a porta, né? Mas nós temos aí outras soluções para trazer fluxo, para trazer qualidade da captação, fazendo esse processo grande parte dentro da própria imobiliária, né? Falar com o nosso público que está aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, frisar isso aí, que pode mandar. Eu até recebi algumas aqui, depois a gente vai esclarecer, tá? Em relação à remuneração, como é que compõe a equipe. Eu queria também que você falasse do case da Carol para o pessoal. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, que é uma das grandes dificuldades que eu vejo o seguinte. Na parte de vendas, corretor, captador, o que você acha sobre isso? O que você vê? Tem muita gente que reclama que não tem jeito, que o captador, que o corretor não capta, mas a gente hoje tem clientes, né, que tem equipe de corretor de imóveis captando. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Olha, eu vejo aí mudanças. O corretor que ele trabalha com foco, ele consegue sim fazer um trabalho diferenciado na gestão das vendas dos leads, das tratativas dos leads, e buscar também os imóveis dentro das demandas. Então, eu trabalho com muitos corretores que eles têm até metas também de captação, e as captações deles é bem voltado para o tipo de público que ele atende. Então, ou seja, ele ganha duas vezes. Então, se ele se organizar e trazer a captação dentro do nicho que ele trabalha, dentro dos clientes que ele já conhece, que chegam dentro da imobiliária, vai facilitar o trabalho dele.
Então, ele não precisa de ficar esperando um captador da imobiliária trazer o produto, colocar no sistema. Ele pode fazer isso, ele pode se organizar, até porque com as ferramentas hoje inteligentes que auxilia muito as empresas na captação, se ele tiver uma disciplina e organização da questão do horário, ele consegue sim tirar 2 horas e meia do dia dele e focar nessa captação sem deixar de atender o principal produto dele, que é a venda de imóveis. E quando a gente fala de captação e vendas, e você fala dessa disciplina e de se organizar, hoje, hoje uma das grandes dificuldades realmente do corretor é ter essa disciplina e se organizar. Que dica que você poderia dar para o gestor nesse sentido? O que ele pode fazer para começar a ter uma equipe de corretores que seja muito boa de captação? Olha, primeiramente, sentar do lado do corretor, traçar uma agenda de rotina com ele, entendendo realmente quais são as necessidades e se realmente é necessário fazer daquela forma. No início tem que pegar na mão, tem que acompanhar, tem que desenhar, porque eles têm essa dificuldade, mas a partir do momento que a gente consegue criar essa rotina para eles e acompanhar, e sentar quando ele sair, chegar, perguntar como é que foi, se ele conseguiu trazer o imóvel que ele foi buscar, ou em relação à visita que ele foi fazer, qual foi a percepção. Isso, gente, é diariamente. Você não pode deixar chegar numa reunião de final de mês para colocar essas questões. A gente fala muito hoje do daily, é fazer uma reuniãozinha de 10 minutos, bater uma troca, um papozinho ali, uma troca de ideia, para entender aonde que pode reformular até mesmo aquela agenda, porque às vezes fez daquela forma e não está funcionando. A gente está no momento de ressignificar. Então, é importante que o gestor, até virar cultura para esse corretor, ele acompanhe ali lado a lado. Eu vejo isso já no mercado, de empresas que já estão mais evoluídas nessa questão, e a gente não tem mais problema algum em relação à agenda dos corretores. E eles conseguem trazer bons resultados, conseguem trazer as captações dentro do nicho que foi ali desenhado para eles. E outra coisa, eles estão muito mais satisfeitos, porque eles estão ganhando um salário dobrado, eu falo que é dobradinha, e o mercado, a gente sabe que ele está aí na ascensão, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade e otimizar o nosso tempo. Então, o gestor ele tem que administrar um pouquinho o tempo dele para estar ali acompanhando o corretor, para estar fazendo essa rotina com ele, porque quando ele virar cultura, ele vai conseguir trazer resultados exponenciais. Legal. Você falou de cultura, de rotina. Tem até uma pergunta aqui do Vinícius que ele me mandou, que ele perguntou o seguinte: eu acho que vai complementar isso que você falou, até completar. O que compõe e até onde vai o trabalho do captador? Então, na verdade, o captador, primeiro, ele precisa de entender o nicho de atuação, onde que a imobiliária dele está. Ou a empresa que ele trabalha, que às vezes um é parceiro, enfim. Ele precisa de entender qual é o tipo de lead que tem chegado dentro dessa imobiliária. Isso é um fato. Depois que ele faz essa identificação, ele vai buscar, junto ao sistema da imobiliária, quais os produtos que tem dentro dessa performance desse lead. Se não tem, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar dentro desse nicho. Ele vai fazer um levantamento desses imóveis, colocando por tipologia, fazendo uma planilhazinha, apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, dentro realmente da demanda. E pegar e fazer isso por bairro. Não adianta você querer abraçar todos os bairros ao mesmo tempo. Então, inicialmente, você começa no bairro que a sua empresa está atuando, e aí você pega ali 2, 3 bairros adjacentes ali e faz esse planejamento dentro dessa planilha. Depois que você fez esse levantamento, você vai utilizar realmente as ferramentas, que hoje a gente tem várias ferramentas que realmente auxiliam muito na busca desses imóveis. Você vai entrar na ferramenta, vai verificar junto à ferramenta aonde que tem esses imóveis. As ferramentas hoje, elas facilitam muito esse trabalho, porque elas mostram para a gente os endereços dos imóveis, aonde que tem dentro daquilo que a gente desenhou, dentro do nosso nicho, de apartamento de 1 quarto, de 2 quartos. A partir do momento que você já identificou isso,
você vai fazer a prospecção desse proprietário, que também você consegue fazer através da ferramenta, ou até mesmo se você for até o prédio, um network com porteiro, um síndico. Isso é muito importante, a gente trabalhar esse network. São as pessoas-chave que passam realmente as informações bem quentinhas para a gente ali, quando o imóvel está sendo desocupado, sendo para venda ou para locação. E aí, a partir do momento que você determina esses apontamentos, e a gente já tem um número, gente, que se você foca em 15 apartamentos, começando por 15 apontamentos, você consegue ter uma conversão de 20%. Então, ou seja, a cada 15 apontamentos, você consegue ter uma conversão de 2 a 3 imóveis. E isso não é muito demorado. Se você focar, você tem que ter muita disciplina e organização, principalmente quem vai iniciar o processo dessa forma, porque você não precisa de estar fora da imobiliária. Se você tirar 2 horas do seu dia e focar em começar fazendo os 15 apontamentos, você vai ver que por dia você consegue fazer até 3 captações. E se você diárias, vezes 5, são 15 captações por semana. Você consegue performar 60 captações dentro daquilo que a empresa está buscando. Então, não é sair fazendo captação aleatória, buscando os imóveis que estão no mercado. Não. Você vai entender a necessidade da sua imobiliária, os leads que estão chegando e que não está tendo produto, e vai focar nesse produto. Assim, otimização, uma satisfação do proprietário, porque os captadores que estão trabalhando dentro dessa performance, o imóvel está sendo alugado ou vendido de forma muito rápida. E a gente está tendo uma reciprocidade dos proprietários em indicação. Eles estão indicando os corretores, falando para eles, é muito importante isso, gente. Está passando para o proprietário, está acontecendo. O proprietário, ele gosta disso, desse cuidado. E às vezes a gente deixa isso passar de forma produto, mas não cuida do produto, que é o proprietário, que é a pessoa que vai nos indicar para fazer captações de outros imóveis. Então, eu tenho trabalhado muito nessa tecla nas empresas que eu tenho treinado. Tem dados assim, exponenciais. A Arlene falou aí da Carol. A Carol realmente é uma pessoa, ela não veio do mercado imobiliário e ela participou de uma imersão conosco e ela, assim, ela gostou muito desse mercado. E ela quis o desafio de trabalhar na captação. Então, ela começou sem ter nenhuma ideia, nenhuma informação de como que acontecia. Essa questão, quando a gente fala que a captação antes era batendo de porta em porta, o pessoal chegava suado, às vezes, para fazer uma abordagem proprietário. E aí, quando eu falei isso para ela, ela falou assim, não tem condição de ser dessa forma, porque hoje, para ela, ela consegue fazer por dia 60 apontamentos, totalmente focada e organizada. Mensalmente, gente, as captações eram assim, 60%, 70%. E ela colocou meta para ela. Além da meta, ela tem uma meta pessoal, uma meta de ganho. Então, ela trabalha em prol disso. E é importante porque ela tem um relacionamento muito bacana com o pessoal do comercial, porque ela vai se na demanda. E o comercial, de certa forma, também tem os reais, por quê? Tem um cliente. A captação entra assim, quentíssima. Entrou ali, às vezes está cadastrando o imóvel, já está cadastrando o imóvel, já está fazendo contrato. Então, o diferencial é a ação e o foco, e você acreditar que funciona. Porque às vezes você vai fazer o contato com o proprietário, quando você tem uma ferramenta inteligente, vai abrir os proprietários ali daquele edifício. Você não sabe, você vai ter que ligar para o primeiro, ou às vezes para o segundo, às vezes você vai ter que ligar para 4, 5 proprietários. Aí que entra o nosso diferencial. É a nossa argumentação com esse proprietário.
é explicar para esse proprietário o porquê que você está fazendo aquele contato, qual que é a necessidade. Passa um pouquinho o que é esse apontamento. Você falou de ferramenta inteligente, o que essas ferramentas são inteligentes. Eu acho que é legal esclarecer para o pessoal conhecer um pouco mais sobre esses termos, tá? E uma coisa que eu achei muito legal que você falou aí é a dobradinha, a rentabilidade. Então, assim, quando a pessoa entende que a captação ela tem uma oportunidade de ganhos, né? Acho que deu um problema aí no seu... Tá aparecendo aí? Lô? Isso, voltou. Alô, tá escutando? Pronto. Você tá me escutando? Eu tô te escutando, não. Tá aparecendo agora a sua... Isso. Melhorou? Tá aparecendo aí uma mesa, alguma coisa aí. Você tá sumindo de vez em quando. Só... Enfim, tá dando um probleminha lá. A Luciana tá resolvendo, gente. Enquanto ela tá resolvendo lá, ela deve estar olhando uma questão de cabo lá na internet, enfim. Ela falou de apontamento, né? O que são esses apontamentos na captação? Ana, entra e sai e entra de novo, se for o caso, tá? Vou sair aqui, vou sair de novo, tá? Então, enquanto ela... Não estou te ouvindo, ela vai entrar de novo. Então, me chama aí de novo que você entra pra gente ver. Enquanto ela entra, eu vou explicar para vocês o que são esses apontamentos e tentar... eu vou explicar também o que são essas ferramentas inteligentes. Esses apontamentos é um Aqui, ela chamou de novo. Deixa eu entrar aqui, visualizar. Isso. Transmitir isso. Esses apontamentos são um levantamento de possibilidades, de prospecção, que a equipe vai fazer. Tá escutando, Lu? Agora eu estou. Beleza. Uma parte eu não ouvi, não. Não, eu falei com o pessoal que estava entrando de novo e estava começando a explicar sobre apontamento, explicando que é um levantamento de possibilidades, é a prospecção de possíveis endereços, possíveis identificação de proprietários, ou seja, você vai fazer isso tudo pelo computador. Às vezes você não vai ficar andando porta a porta para fazer isso, você vai criar o volume. Então a gente tem uma métrica de quantos apontamentos tem que fazer, um funil de captação mesmo. Isso. Então, a gente metrifica isso, faz um processo de quantos apontamentos que a pessoa tem que fazer, com o levantamento de possibilidades, em cima disso, de quantos atendimentos que ela tem que fazer, até virar uma captação, né? E você também falou da questão de ferramentas inteligentes. Explica para o pessoal o que são essas ferramentas inteligentes, o que isso ajuda nesse processo. Então, gente, hoje a gente tem algumas ferramentas. Eu conheci uma ontem, uma outra que chama Assertiva. Então, são ferramentas que você faz a busca dos imóveis. Eu trabalho muito com o Procob, trabalho muito com o Emóvel. Então, como é que funciona? Algumas pessoas podem conhecer, outras não. Então, é uma ferramenta, né, que você cria um login, esses apontamentos, e você coloca dentro dessa ferramenta o perfil do imóvel que você está buscando. Dentro do bairro, você pode desenhar mais o perfil, colocar a quantidade de quartos, vaga de garagem, até metragem, preço. Quanto mais você coloca informação, mais ele minimiza a sua busca. E aí você clica para buscar e ele abre um número de imóveis que tem de acordo com aquele perfil que você desenhou. E quando você clica nesses imóveis, abre uma aba pela qual esses imóveis estão inseridos em várias imobiliárias e também em portais. Então, aparece muitos imóveis. E o que é interessante, que às vezes aparece várias páginas com imóveis dentro dessa tipologia que você desenhou no perfil. E o importante é você começar a fazer a prospecção desse imóvel da última página para a primeira. Por quê?
Porque às vezes tem um imóvel que tem mais de 180 dias que está já no mercado e ainda não realizou negócio. Então, esse imóvel, quando você consegue, também através da ferramenta, chegar até o proprietário, é mais fácil de você conversar com esse proprietário para fazer a captação, porque você já vai falar do mercado que está aquecido e que você viu que o imóvel já tem um tempo, que você gostaria de fazer um trabalho diferenciado, que a sua imobiliária trabalha muito em questão de nicho e que esse imóvel está dentro do nicho da sua imobiliária e que você gostaria de uma oportunidade de estar trabalhando esse imóvel, de ir lá para conhecer, para fazer umas fotos bem bacanas, que é muito legal, gente, fazer foto, fazer vídeo. Hoje a gente tem que ponderar muito na questão do vídeo dos imóveis. A gente tem aí uma informação que os vídeos eles têm sido taxas de conversão muito altas, então a gente precisa de começar a fazer. Então, quando você utiliza essa ferramenta, você vai pegando cada apontamento que você selecionou e vai buscando o endereço do proprietário. Como eu falei anteriormente, às vezes vai aparecer todos os proprietários daquele prédio. Aí você vai ter que, primeiramente, fazer o quê? Quando aparece todos os proprietários, você pega o nome daquele edifício e entra no Google para verificar se tem o telefone da administração do condomínio daquele edifício. Por quê? Se tem, facilita muito a nossa busca. Porque na hora que você liga lá, você fala que você está interessada em comprar ou alugar um imóvel ali naquele prédio, que você já tem informação que tem, que você gostaria de saber qual que é o andar. Grande maioria informa para a gente qual que é o andar. Quando eles informam para a gente o andar, fica mais fácil, porque se são 4 apartamentos, um exemplo, 401, 402, 403 ou 404, você já vai ali trabalhar para buscar esses proprietários. Então, você liga no primeiro, no 401, não é? Você vai ligar no 402. Se não for, ou seja, a chance de você acertar é grande, porque você já sabe que tem 4 apartamentos ali por andar, e um deles vai ser o proprietário. Então, a forma de argumentar, o proprietário ele pergunta muito, como é que você conseguiu o meu contato? E eu oriento muito essa questão de falar, olha, hoje a gente, as imobiliárias se tornando autogerenciáveis, elas estão trabalhando realmente para otimizar esse tempo que o imóvel fica na carteira e às vezes o cliente fica procurando e andando de imobiliária em imobiliária. Hoje a gente quer trabalhar de uma forma para fidelizar o nosso cliente e hoje a gente tem método de velocidade. Então, o nosso cliente chega na imobiliária, a gente tem um tempo para atender esse cliente e de realmente encaminhar os imóveis no perfil. Então, por isso que eu tive a liberdade de fazer esse contato, já que eu sei que o seu imóvel está dentro desse perfil e quero trabalhar esse imóvel. Eu tenho certeza que o trabalho que a gente vai fazer é um trabalho diferente que tem acontecido no mercado, porque a gente vai posicionando tudo que está acontecendo em relação ao seu imóvel, em relação aos anúncios, como que está sendo esses anúncios. É extremamente importante informar isso para o proprietário, porque às vezes o proprietário ele fala muito isso. Eu já ouvi muitos proprietários falando que faz a captação, promete muita coisa e depois não dá retorno para ele. Gente, se o imóvel está tendo dificuldade de alugar ou de vender, tem 30 dias e não chegou um lead, você tem que alertar aí que tem um sinal vermelho acontecendo. Será que é o preço que está dentro do mercado? Porque às vezes o proprietário quer um preço que não é do mercado. Então a gente precisa de fazer o quê? Fazer uma avaliação, mostrar para ele. Tem ferramentas que nos ajudam a fazer essa avaliação. O Emove é uma dessas ferramentas. E você coloca lá o perfil desse imóvel, ele vai te mostrar no mercado aí dos últimos 3 meses qual que foi o metro quadrado que foi pactuado e qual foi o ticket médio de venda. E isso ajuda muito o proprietário a mudar mesmo de ideia. Por quê, gente? Nós estamos mostrando dados para ele. O nosso interesse é do imóvel girar na carteira, não é do ele. Porque às vezes a gente fica de uma forma defensiva, querendo falar, não, porque está fora de preço. A gente tem que mudar a nossa fala com esse proprietário. Olha, o meu propósito é fazer o seu imóvel gerar negócios. Então, eu estou estudando o mercado, a região,
para que seu imóvel não fique parado. Eu não tenho interesse de ter mais um imóvel na minha carteira. Então, a fala da gente tem que ser muito diferente do que tenha praticado aí. Eu vejo muito corretor, muito captador, trabalhando ainda com essa fala. Gente, tem que contar história para o proprietário. Falar, olha, eu estou com um cliente que está buscando, porque esse cliente está vindo de um outro estado, os filhos dele vão estudar na região, por isso que ele tem preferência do imóvel dentro desse perfil. Vamos conectar com esse proprietário contando história. Teve um proprietário que eu fiz uma abordagem com ele, fazendo um treinamento. Ele virou para mim e falou comigo assim, olha, eu estou entrando para uma reunião, mas eu queria ouvir mais essa história que você está me falando do cliente. Será que você pode me ligar mais no finalzinho da tarde? Gente, eu conectei com ele com história. Sabe por quê? A história que eu estava contando para ele era a história que ele viveu também. Olha que bacana. Então, quando eu liguei para ele no finalzinho da tarde e contei a história do cliente, ele falou assim, nossa, eu vivenciei justamente isso que você está me falando. Então, hoje a gente está vivendo um momento diferente, um momento de reciprocidade, de afeição, gente. Às vezes a gente não precisa falar diretamente do imóvel. Vamos primeiro conhecer um pouquinho desse proprietário, perguntar para ele se ele está confortável de estar falando naquele momento, ou se ele prefere que a gente ligue num outro horário. Às vezes, até por educação, ele pede a gente, não, então liga num outro horário. Então, é muito legal a gente começar a ter esses insights, que as pessoas hoje, elas não querem que a gente seja invasiva. Mas a partir do momento que a gente chega explicando para ele por que a gente está fazendo contato, como que a gente conseguiu entrar nesse mercado e está querendo entender a dor dele para também compartilhar com a dor do nosso cliente e resolver essa dor, ele tem uma tratativa diferente com a gente. Então, isso é muito bacana. Luciana, você falou uma coisa aí muito, muito bacana, que é a questão da conexão, da história. Até o Felipe está falando aqui, conexão, gente. Tem uma pessoa que perguntou aqui assim, essas ferramentas são abertas ou não? As ferramentas, elas são... A gente tem até o site da prefeitura que dá para utilizar e o Google são abertas, mas a maioria das outras ferramentas são pagas, né, Lu? São, essas ferramentas pagas, gente. Mas, assim, elas se pagam, tá? A partir do momento que vocês fazem um teste, a ferramenta ela deixa você fazer uma degustação de um dia, para você ver como é que ela funciona, e você vai ver o tanto que vai otimizar o seu tempo. Porque é aquilo que eu falei, é organização, você precisa de planilhar esses apontamentos que você fez. Por quê, gente? Às vezes você vai fazer um contato com o proprietário, ele vai falar para você que ele está em alguma situação, algum problema, e vai te pedir para você ligar daqui 1 semana, 2 semanas. E aí, se você tem a planilha lá, você coloca lá. Eu até oriento, a gente cria uma legenda. Amarelo é um cliente alerta, ou seja, eu tenho que estar alerta com aquele cliente ali. Ele me deu uma abertura de fazer um novo contato com ele para fazer uma possível captação do imóvel dele. Se é um cliente que já está ali, se você já conseguiu ali na sua argumentação ali, a coisa já evoluiu, já está marcando, você coloca ele de uma outra cor ali, de um azul. Se você já realizou o processo, já conseguiu fazer a captação, finalizou, você coloca ali em verde. Se o imóvel, porventura... Vai identificando por cores, né? Por cores. Se o imóvel... Vai identificando por cores. Isso. Por quê? Porque além de ficar organizado o seu trabalho, quando você vai apresentar o seu trabalho para o seu gestor, olha, eu fiz tantos apontamentos nessa semana, o gestor ele tem clareza e ele consegue ver a sua performance. E aí, você está tendo, às vezes, até dificuldade de converter, é o momento dele ficar do seu lado ali, te ajudando ali no argumento. Esse é o papel do gestor, estar sempre caminhando junto com ele, entendendo aonde que ele está com dificuldade, ele vai trabalhar em cima da dificuldade. Então, o que a gente faz hoje é minimizar o trabalho, vamos dizer assim, mas trazer um trabalho mais qualitativo para as empresas. E as empresas ganham em negócio. Não é no volume de captação que vai entrar, é no negócio que essa captação vai gerar. Ô Lu, até falando um pouquinho sobre uma pergunta que me fizeram aqui, que eu acho que tem a ver com isso que você falou,
do perfil do captador. Você falou de planilhar, de organizar, de colocar cores. Ou seja, gente, o perfil do captador precisa ser uma pessoa organizada. Já tem, para quem for contratar, né? Para quem for contratar. Então, assim, ele precisa ser uma pessoa que gosta, ele precisa ser uma pessoa organizada, gostar de organização e também de comunicação, né? Então, assim, até dando uma dica aí, se alguém for contratar captador, para ficar atento a isso. Tô vendo aqui também a nossa parceira aqui, você falou do Procopio, outras ferramentas, a Renata falou, ó, só pedir o teste que a gente manda imediatamente. Ó, gente, o Procopio é uma das ferramentas que ajuda muito nessa questão, na viabilização dos apontamentos, enfim. Então, ela é bem completa, tem várias ferramentas que você pode usar, várias coisas que você pode usar na ferramenta. Então, a Renata é uma das especialistas aqui da franquia aqui em BH, a ProSul. Então, ela já está deixando aí a dica aí para o pessoal fazer contato e fazer os testes. Luciana, tem uma pergunta aqui, até para a gente ver se alguém mais tem alguma pergunta. Agradecer os elogios aqui do pessoal que já entrou também. Tem uma pergunta aqui, até para a gente... esse papo de captação daria várias lives, né? Até para a gente ir partindo para a finalização. Manda. O Santana falou, manda. Ah, manda. É o seguinte, qual que é a remuneração de um captador de... Nós já falamos de remuneração, né? Acho que nós já falamos de remuneração, não já? Não falamos remuneração não. de captador? Não, até aproveitando o gancho que você falou aí do Procopio, o Procopio ele tem um diferencial também que eu já observei, gente. Porque, assim, uma ferramenta complementa a outra. Não tem a ferramenta melhor, mas é necessário a gente trabalhar com pelo menos duas. Quando você vai buscar um endereço no Procopio, é muito interessante porque ele parece vários endereços, mas tem um quadradinho que ele aparece como se fosse dois telefones só. Se eu não estou enganado, que é últimos contatos, é alguma coisa assim. Por quê? Porque cada vez que você vai mudando de telefone, quando você vai fazer o contato com o cliente, você não sabe nem por onde começar. Então, se você vai nesse quadradinho que aparece lá, é 70% de chance de já ser o telefone do proprietário. Então, uma dica é essas informações aí. E uma outra questão também que eu acho muito legal também no Procopio, porque ele dá ali o parentesco também, gente. Então, assim, às vezes a gente não está conseguindo falar com o proprietário, mas aí aparece o contato do irmão, o contato da mãe. Eu já consegui através do contato do irmão. Então, só para finalizar essas questões das ferramentas, que as ferramentas elas estão assim complementando uma com a outra. E é muito importante que a gente não trabalhe com uma só, tá? Porque você vai ver que às vezes uma vai ter uma informação que a outra vai complementar. A Renata está falando que são os contatos preferenciais. Ah, tá vendo? Então é isso aí, Renata. Obrigada aí, contatos preferenciais. Luciana, sempre algumas pessoas perguntam pra gente de remuneração de captação. Vamos falar sobre isso. Então, gente, falando de remuneração, assim, tem alguns formatos diferentes. Eu vou falar aqui 2 a 3. Hoje o mercado, né, pelo sindicato, a gente tem um valor que a gente não pode pagar menos do que esse valor. O sindicato aqui, o valor está R$ 1.332 salário fixo, mais os benefícios. Para quem é de Belo Horizonte, o captador que é CLT, além do vale transporte, ele também precisa de ter o vale alimentação dentro de R$ 15. E isso é a nominação do nosso sindicato mineiro. Outros estados não têm isso, mas aqui tem esse sindicato e a gente tem que trabalhar dentro dessa legislação. Em relação ao comissionamento, tem variado muito de imobiliária para imobiliária. Então, algumas imobiliárias, 50% do aluguel, e paga para esse captador, caso o imóvel que ele captou venha a ser alugado, ela paga de 20% até 30%.
Eu tenho imobiliária que paga 20, tem imobiliária que paga 26 e tem imobiliária que paga 30. Tem algumas imobiliárias que já estão trabalhando com primeiro aluguel a 60%. Então, o captador que consegue fechar a 60%, ela ainda está dando um plus para esse captador. Uhum. Tem um outro formato de tratativas com o captador, que ele não é CLT, trabalha tipo um freelance dentro da imobiliária, só que faz um contrato de parceria com esse captador, então ele não tem um vínculo com a empresa, e o imóvel que ele traz para dentro da empresa, e esse imóvel gera negócio, no quesito locação, a imobiliária paga o primeiro aluguel para esse captador. No quesito vendas, ela paga 25% do valor que ela recebeu da comissão. Então, eu tenho imobiliários que trabalham com esse tipo de captador. É um captador que trabalha de forma direcionada. Ele busca um produto X. Exemplo, um terreno. Um terreno que eu estou com uma demanda. Então, eu tenho esse captador. Ele é expert nesse produto. E aí ele traz alguns produtos para me apresentar ao cliente. E se eu consigo fechar, ele tem esses PCs. Tem gente que está pedindo daquele captador. Oi, Arlene. Oi, o seu travou. Olha, tem gente pedindo aí. A gente vai lançando. Tem gente pedindo para treinar para ser captador. Nós vamos lançar agora na imersão da semana que vem o treinamento da captação. Uma pergunta aqui do Vinícius. Inclusive, eu acho que você já até meio que respondeu. Perguntando se existe em BH como contratar um captador por demanda. Existe como. Inclusive, a gente vai iniciar esse trabalho, né, Luciana? Uma inovação que a gente vai propor agora na semana que vem, na imersão da imobiliária autogerencial. A Luciana vai falar sobre isso, vai fazer uma palestra sobre isso. Então, existem sim já pessoas, e nós estamos treinando essas pessoas para fazer captação sob demanda. Ela recebe em cima dessa captação por demanda, por apontamento, tem a opção também de receber quando o negócio está fechado. Então, assim, é muito legal. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, manda um direct para mim, manda um direct para a Lu, que a gente vai esclarecer tudo em relação a isso. Luciana, muito bacana, o pessoal interagindo, perguntando, agradecer cada pessoa. Aproveitar também para dizer, quem tiver interesse ou tiver outras dúvidas, que pode mandar para a gente, que a gente vai explicando. A gente vai interagindo. Com certeza. Hoje nós estamos com o treinamento imobiliário autogerencial, uma mentoria, onde a gente dá um suporte em relação ao funil de captação, apontamento, orientação de contratação das ferramentas. A Renata vai estar conosco agora também, na semana que vem, falando um pouco sobre isso. Então, a gente dá uma mentoria e ajuda vocês a mudar de patamar em relação a isso, que é hoje um dos grandes gargalos hoje nas imobiliárias. O Márcio agradecendo o Márcio, o pessoal que entrou falando que está muito interessante, que isso é muito interessante. Então, gente, a gente ajuda a organizar o processo, a constituir a meta de captação, inclusive até indicar o perfil mais adequado para captação. E hoje a gente vai lançar um piloto, quem tiver interesse em saber, de captação, captador sob demanda, devido à grande dificuldade hoje do mercado, que é realmente fazer uma vitrine irresistível, ter uma vitrine realmente que tenha liquidez, ou seja, que imóveis que aluguem rápido e que vendam rápido, né? Fazemos por setor. Ótima ferramenta de captação. Legal, Júlio. Obrigada aí pela contribuição. Não é a corretor que faz a captação. Em algumas imobiliárias, sim. Em outras tem captador direcionado, só para captação, né? Então, assim, depende da imobiliária. Até de respondendo, tem imobiliários que tem setor só de captação. Então, assim, foco na captação. Pessoa focada em só captar. Eu gosto muito da questão do foco. E tem imobiliárias não, que o captador... Hoje tem muitas imobiliárias que os corretores têm dificuldade de captar. Mas tem muitas imobiliárias que os corretores têm, que fazem captações e saem muito bem, né? Ô, Lu,
Agradecer ao pessoal que ficou com a gente até agora. Se alguém tiver mais pergunta, alguma dúvida, mandar pra gente, né? Se você pudesse dar uma dica, assim, de ouro sobre captação, que dica que você deixaria aqui para as pessoas? Parou de escutar? Você não está me escutando? Acho que deu problema no seu áudio, né? Se você pudesse dar uma dica aí de ouro pro pessoal sobre... Voltou? Tá me escutando? Tá dando um probleminha aí no seu áudio, parece. Não sei o que tá acontecendo aí. Acho que é na sua internet aí, né? Não? Voltou? Tá escutando? Tá? Não? Enfim. Ela tá com dificuldade de escutar, mas a gente tá no finalzinho. Vou pedir para ela depois mandar a dica de ouro aqui pra gente, tá? Agradecer os elogios aí, parabéns, vocês são nota 1.000.000. Muita gente elogiando, muita gente que acompanha o nosso trabalho. Tá dando um problema. Vou tirar ela daqui, vou chamar ela de novo, só pra gente despedir, tá? Então, assim, pessoal, de uma forma geral, quem tiver interesse em saber sobre esse processo, quem quiser participar do nosso treinamento, quem quiser ter a nossa mentoria e quem quiser entender mais dessa questão de captação sobre demanda, pode mandar para a gente o contato. Tá escutando aí, Lu, agora? Aham. Bacana. Então, a gente estava finalizando aqui, enquanto eu te chamei de novo. Se você pudesse dar uma dica de ouro pro pessoal para a gente finalizar, que dica que você daria? Primeiramente, que você escolha uma pessoa organizada e focada para trabalhar a captação, que é o nosso método CaptaPress. Primeira coisa, você tem que ver dentro do seu time. Essa pessoa Bacana. que você deseja. E se você fazer um teste, você vê que ela tem esse perfil aí que nós falamos, que é do planejador e do comunicador, faz um teste com essa pessoa. Nós estamos aproveitando colaboradores dentro da imobiliária e que eles estão trazendo resultados assim realmente exponenciais e estão felizes, porque eles estão fazendo algo que nós despertamos dentro dele. Não está fazendo aquilo que para ele ali estava sendo alguma coisa, às vezes, até monótono, porque ele não estava conseguindo entregar o resultado. Mas se você também não tem essa pessoa, eu tenho trabalhado muito com pessoas que não são do mercado e tem dado muito certo, gente. Por quê? Porque a pessoa ela é disciplinada, porque ela aprende um método. Ela não cria atalhos, igual a gente vê que muitos tentam criar, e se começar a criar atalho, não vai conseguir performar dentro desse resultado aí, de conseguir chegar até 50 captações mês por captador. Legal. Bacana. Então fica aí a dica, gente, da importância de você identificar esse perfil dentro da sua imobiliária ou, inclusive, contratar pessoas com esse perfil para tornar a sua captação assim, uma máquina de atrair boas ofertas, seja para alugar ou seja para vender, tá bom? Então é isso, gente. Agradecer quem te veio, quem mandou pergunta antes, quem interagiu aqui, quem, enfim, mandou elogio, todo mundo. E quem tiver interesse em saber do nosso treinamento, da nossa imersão, da nossa mentoria, Sim. manda um direct, faça contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer, né? Luciana, mais uma vez, obrigada aí pela parceria, pela disponibilidade, tá? E é isso. Obrigada aí, Falha no Arlene. seu... Vamos junto. Só finalizando aqui, gente, se vocês quiserem mandar no direct aí, o meu Instagram, eu... Bacana, bacana. Tá dando umas falhas, mas aí, L Rocha underline consultoria. Se alguém tiver mandar alguma dúvida também para Luciana, ela está à disposição para esclarecer, tá? Então, pessoal, é isso. A gente extrapolou um pouquinho do nosso horário e mandar um beijo para vocês. Tchau, Lu! Com Deus, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.